Olá, turma do Pólen, tudo bem com vocês? Tia Graça está aqui de novo. Vamos fazer hoje mais uma lição, que é a lição 9, né? E a lição 9, o tema dela é sempre brilhando. Brilhando para quem, hein? A gente vai escutar um pouquinho dessa história agora, né? Então, naquela época, como a tia Graça já falou lá na lição 7, tinha um profeta que chamava Isaías, né? E o que é profeta, gente? Profeta é aquela pessoa, né, que Deus separou, que Deus escolheu para anunciar as coisas de Deus que ainda vão vir na terra, né? No outro capítulo, Isaías anunciou a vinda de Jesus, né? E naquele tempo tinha muitas guerras, muitas brigas, muitas disputas. Então, assim, os profetas eram pessoas que traziam a palavra de Deus nesse momento de luta, sabe? Nesse momento de briga, de confusão. E era sempre, apesar de alguns não acreditarem, era sempre palavras de conforto. Então, um texto de Isaías, né? Os capítulos dessa semana foram 58 a 61, para os papais que quiserem estudar em casa, né? Isaías 58 até o 61. Deus fala que ele tinha chamado, né, o seu povo para se levantar, crer nele, que todos seriam vitoriosos, porque Deus era com eles, né? Eles iam resplandecer a luz de Deus, sendo vitoriosos em todas as batalhas que eles tivessem. Então, basicamente, Deus nos chama para lutar do lado dele, porque se a gente estiver do lado dele, a nossa luz ela vai brilhar, né? E a gente não tem como perder com Deus do nosso lado. Mas uma coisa muito interessante chamou a atenção da tia Grazi também nesse texto, sabe? Nesses capítulos que a tia Grazi leu. E é sobre o jejum verdadeiro, é o jejum que agrada a Deus, né? No livro de Isaías, os homens, eles faziam jejum com muita frequência, tem essa narrativa, né? Deixavam de comer alguns alimentos por dias ou às vezes por horas do dia, rasgavam suas vestes, se ajoelhavam por horas em oração, mas eles continuavam entre si xingando, brigando, em guerras, em contendas, prendendo pessoas de forma injusta, oprimindo pessoas. Eles disputavam entre si basicamente. E fazendo isso eles brilhavam para Jesus, mesmo fazendo o jejum? Eu acho que não brilhavam não, né? Sabe por quê? Porque lá em Isaías, Deus manda através de Isaías uma mensagem para o seu povo, que era para libertar os oprimidos, os injustiçados, dividirem aquilo que eles tinham. E assim, Deus faria eles progredirem, daria saúde, daria vitória, seria a justiça dele, o escudo, e Deus sempre responderia eles bem rápido. Então, o que a gente pode notar aí? Né? Deus chama o povo para se levantar, literalmente mesmo, e ir para a batalha crendo que Deus era com eles, correto? Deus pede que, ao fazerem jejum, o jejum verdadeiro que agrada a ele não é ficar sem comer, ficar sem... Não estou falando que isso é errado, gente. Mas não adianta a gente fazer isso tudo se o nosso coração não estiver voltado a Deus. O que é o coração voltado a Deus? É aquele coração que faz aquilo que agrada, né? Então, dessa forma, a gente vai brilhar para Deus. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem um pouquinho, né? A lua, não sei se vocês sabem, ela brilha por quê? Porque a lua, ela tá lá em cima à noite, ela reflete a luz do sol. Aquele brilho não é da lua, mas é o brilho do sol que bate na lua e faz a lua brilhar daquele jeito. É assim que Deus quer que a gente seja, que a gente reflita a glória dele através da nossa vida. E como que seria isso? A gente poderia refletir a glória de Deus brigando com o irmão da gente em casa? Será que a gente brilharia? Eu acho que não. Porque brigar com o irmão, disputar com o irmão não é certo, não agrada a Deus. Mas se a gente dividir aquilo que a gente tem, a gente oferecer a quem não tem nada um pouco do que a gente vai brilhar, igual a lua? Eu acho que a gente vai brilhar, vai. Porque quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, a gente reflete a luz de Deus. Se a gente desobedece papai e mamãe, eu sei que tá chato ficar só dentro de casa,
né? Não é uma coisa que a gente está acostumado. Mas se a gente desobedece papai e mamãe quando eles mandam ir jantar, ou ir dormir, ou desligar a TV para fazer uma oração e fazer a leitura da Bíblia em família, a gente está agradando a Deus? Você acha que a gente está agradando, Mariana? Mariana tá ali filmando, gente. A gente agrada, Mariana? Sim ou não? Então fala para me ouvir. Ela tá me desobedecendo, gente. Sim ou não, Mariana? Não. Não tá agradando a Deus, ela foi obediente agora. Mas se a gente faz tudo que o papai e a mamãe pede, a gente tá agradando a Deus. Então a gente vai ser igual a lua, a gente vai refletir aquela luz que não é nossa, mas que vem lá do alto. Então eu acho que vocês entenderam um pouquinho, né? Recapitulando um pouquinho essa lição. Deus retribuirá cada um de acordo com o que a gente faz. Se você fizer coisas boas, vai brilhar para Deus. Se não fizer coisas boas, não vai brilhar. Vai ficar uma lua negra, né? Uma lua escura, sem luz. Um dia a luz do Senhor ela vai brilhar para sempre sobre os justos. Quem são os justos? Somos nós, se formos obedientes a Deus. Né? Se a gente obedecer a Deus, Deus vai brilhar a luz dele sobre a nossa vida, para sempre. Na glória eterna dele, um dia. Todos anunciarão os grandes feitos do Senhor um dia. A Bíblia ela fala isso. Vai chegar um tempo que todos vão conhecer a glória de Deus. Né? E quando esse tempo chegar, Jesus vai nos resgatar. Mas para isso a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar o quê, gente? Brilhando para Deus. Né? Então vamos vigiar daqui para frente aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala. Se a gente tiver uma batalha, a gente vai orar a Deus e Deus ele vai livrar a gente dessa batalha, dessa dificuldade. Porque sabe qual que é o nosso tema, gente? Nosso versículo-chave. Não tenha medo, pois eu estou com você. Está lá em Isaías 43, 5. E é o nosso versículo-chave que a tia Grazi já ensinou na outra lição, né? Nas lições que vieram também. Sempre é esse versículo. Então vamos repetir. Não tenha medo, pois eu estou com você. 43. Então se a gente não tiver medo, a gente tiver certeza que Deus está conosco, sabe o que vai acontecer? Aquele chamado que Deus nos faz para brilhar para Ele, a gente vai estar cumprindo. E a gente vai ser luz na vida de todo mundo. A gente vê o mundo não é para brilhar a nossa luz, mas para refletir a luz de Deus na vida de todo mundo. Amém? Com Deus, crianças, estou com muita saudade mesmo. É um tempo que a gente precisa mesmo estar ficando um pouquinho longe fisicamente. Mas brilhem para Jesus em casa, brilhem para Deus, obedeçam papai e mamãe, obedeçam as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas também, tá, gente? Vamos pensar naquilo que Deus espera de nós nesse tempo. Vamos ligar para quem precisa. Ajudar de repente um vizinho que está sozinho em casa, né? Mais ancião e não pode ficar saindo. E vamos brilhar para Jesus todo mundo. Tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, gente.